Meu bebê está pequeno e agora, doutora? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo por aqui. Eu sou Renata Lopes, ginecologista obstetra com especialidade em medicina fetal. Quer entender mais sobre esse assunto da gravidez? Fica por aqui. Bom, gente, a primeira coisa é vocês entenderem que o crescimento é um indicador de saúde dos mais importantes para o bebê dentro da barriga e após o nascimento. Aquele bebê que está crescendo no seu potencial de crescimento genético está falando pra gente que ele está num ambiente intrauterino saudável. Isso é tão importante porque a gente entende, gente, o conceito que a saúde começa antes de nascer. Várias coisas que vão acontecer lá na infância e na vida adulta são por conta de situações intrauterinas, sim, é verdade. Aquele bebê que cresceu abaixo do seu potencial de crescimento genético, ficou pequeno, é um bebê que depois de nascer, lá na infância, na vida adulta, vai ser um ser humano que tem maior tendência à obesidade, diabetes, hipertensão e infartar. Gente, vocês têm noção do que é isso? Então, é o que eu falo pra vocês, o melhor presente que você pode dar pro seu bebê são os melhores 9 meses pra ele dentro da sua barriga. E aí, qual que é o conceito daquele bebê que tá crescendo menos? O bebê pequeno pra idade gestacional é aquele que está abaixo da curva do percentil 10, tá? Do percentil 10 da curva de crescimento em questão. E normalmente essa curva é a curva de Hadlock. Mas a gente pode refinar esse conceito um pouquinho mais e falar que aquele bebê que está em queda vertiginosa do seu percentil, mesmo que ainda acima do percentil 10, esse bebê deve ser encarado de maneira diferente também. Os trabalhos mostram pra gente que o divisor de águas em relação à queda são 50 percentis. Então, se o bebê que estava crescendo em torno do percentil 80 ir caindo progressivamente e chegar no percentil 30, é um bebê que deve ser considerado também como um bebê com restrição de crescimento. Ou seja, esse bebê está acontecendo alguma coisa com esse bebê e ele parou de crescer no potencial de crescimento genético dele. E num pré-natal atento, a gente não precisa chegar em 50 percentis ou mais de queda para a gente fazer as nossas investigações. Pelo menos tentar entender o que pode estar acontecendo. Então, tem dois tipos de bebês. Aqueles que já são pequenos desde sempre e aqueles que ficam pequenos, principalmente depois de 28, 30 semanas, que é quando a curva dobra aí e a gente vai saber se esse bebê tá crescendo no potencial de crescimento genético ou está acontecendo alguma coisa com ele. Bom, agora vocês entenderam o que é um bebê pequeno, a importância desse assunto. Vamos falar então quais são as possíveis causas, porque assim, a pergunta de vocês sempre é o que eu posso fazer, o que dá pra ser feito, dá pra reverter, e é importante que vocês entendam que os próximos passos, saber o que pode ser feito, depende da causa, o porquê que esse bebê está caindo o percentil. Por que esse bebê está ficando pequeno? E na grande maioria das vezes, as causas se resumem em 3. Claro que tem mais, tá, gente? Esse assunto é um pouco mais complexo do que isso, mas eu vou contar pra vocês as 3 causas predominantes de bebê pequeno. A primeira delas é deficiência nutricional, tá? E eu vou contar pra vocês quais são os principais exames investigativos. Depois são hábitos, então situações ou coisas que podem estar acontecendo na vida dessa gestante que sim determinam uma queda do percentil desse bebê. E a terceira causa é uma causa placentária, que é a mais grave e a mais difícil de reverter. Bom, falando na causa nutricional, então quando a gente vê esse bebê em queda, um bebê pequeno, a gente tem que investigar se a nutrição dessa mãe está sendo adequada em relação a principalmente 2 coisas: a ingesta de proteína na quantidade adequada e em relação à reserva de ferro e anemia. Porque se tem uma coisa que pode impactar o crescimento do bebê, é a mãe estar com uma baixa reserva de ferro, que é refletido pelos níveis da ferritina, ou anemia, que é refletido pelos níveis de hemoglobina. Então, sim, um obstetra atento, que está vendo esse bebê em queda, vai perguntar para essa mãe o que ela tá comendo, se ela tá comendo o tanto de proteína que ela tem que comer para o peso dela e para as atividades que ela faz, e também os níveis de alguns exames, especialmente a hemoglobina e a ferritina. E dessa maneira, ver se existe algum ajuste que precisa ser feito. Em relação à segunda causa, que é a causa de hábitos, é o seguinte, gente: o estresse crônico, ele pode sim impactar muito o crescimento. Então, uma mulher que está trabalhando demais ou que está passando por uma situação emocionalmente estressante ou fisicamente muito extenuante, essas 2 coisas podem impactar o crescimento do bebê. Outra coisa, mamãe que está dormindo mal, né? Então, dormir bem é muito importante na gravidez. O dormir mal é um fator de risco para pré-eclâmpsia e para restrição de crescimento, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender aí quais são as atividades dessa mãe. E, em relação ao fator nutricional e hábitos, às vezes essas causas coexistem. E quando a gente alinha, quando a gente corrige esses fatores, é muito provável que esse bebê volte a crescer na taxa de crescimento que ele estava acostumado. Então, sim, o percentil pode dar uma recuperada. Às vezes não totalmente, mas pelo menos parcialmente. Ou ele deixa de ter a queda acentuada que ele estava tendo.
acontecendo. E a terceira causa é a causa placentária. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um bebê que está ficando pequeno como primeiro sinal para o aparecimento da pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, às vezes o bebê começa a ficar pequeno e aí daqui a algumas semanas a mãe começa a inchar, a pressão começa a aumentar e aí o quadro de pré-eclâmpsia fica muito mais evidente. Mas a causa desse bebê estar crescendo menos era uma placenta que já estava doente. E tem algumas maneiras da gente pesquisar essa placenta. Uma delas é com o exame de Doppler, para a gente ver a função placentária. Porém, existem placentas que estão insuficientes e mesmo assim o Doppler está normal. Então, a questão é um pouco mais profunda do que isso. Uma das coisas importantes para a gente saber é se você fez o rastreamento de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento lá no primeiro trimestre. Gente, eu não consigo estressar o suficiente para vocês a importância do primeiro trimestre como o trimestre da estratégia. É ali que você vai saber dos seus riscos, tá? Não abra mão de fazer esse exame. Eu sei que existem algumas dificuldades, que esse exame não é acessível para uma parcela da população, mas é importante vocês terem a informação e com essa informação saber se vocês querem ir atrás desse exame e vale muito a pena, porque é o exame mais importante da sua gravidez. E se você fez esse exame lá atrás, a gente já sabe, a placenta já dá indícios se lá na frente ela pode ser a causa de uma restrição de crescimento, por exemplo. Mas se você não fez, e aí, dá para fazer alguma coisa? Sim, tem exames que podem ser pedidos, se você desconfia de alguma coisa, por exemplo, a relação SFLIT-PLGF, que é um exame que é feito após 20 semanas, se você desconfia que essa mulher pode abrir um quadro de pré-eclâmpsia, por exemplo, tá? E aí, gente, essas são as 3 principais causas. E aí, de acordo com as causas, você vai atuando, você vai aparando as arestas. Nem sempre você consegue reverter o quadro de restrição de crescimento, mas uma coisa incomum que existe quando o bebê fica pequeno é que esse bebê tem que ter uma vigilância da vitalidade fetal de uma maneira mais intimista, de uma maneira mais perto. O intervalo entre os exames tem que ser menor. Então, o bebê que está crescendo menos, ele tem que ser visto a cada semana ou no máximo a cada 15 dias, a depender do caso. Lembrando que esse bebê que está abaixo do percentil 10, ele pode ser um bebê restrito, que é aquele que está desnutrido, ou ele pode ser um pequeno constitucional também, que é aquele que a forminha é pequena, mas que ele não está exatamente desnutrido. E se você quiser entender, aprofundar nesse assunto, doutor, eu entendi, mas pra mim tá um pouco vago, eu não tô conseguindo entender se meu bebê é um pequeno constitucional, um bebê com restrição de crescimento. Te convido a entrar na nossa comunidade, o Clubinho, porque lá na nossa comunidade é o lugar onde as minhas aulas ficam salvas. E restrição de crescimento, gente, é o meu lugar de fala dentro da medicina fetal. É o assunto em que eu fiz mestrado na Faculdade de Medicina da USP, é o assunto que eu mais estudo em obstetrícia, tá? Então, a gente tem aulas disponíveis lá sobre as investigações, sobre os próximos passos, sobre a diferença do pequeno constitucional e do bebê restrito, sobre como fazer a vigilância da vitalidade, sobre quando tem que ser o parto. Então, tá tudo explicado lá pra vocês. Se esse é um assunto de interesse seu, te convido a entrar pra nossa comunidade, porque além disso, você vai saber como que é o pré-natal de excelência, direitinho, o passo a passo. Você gostou desse vídeo? Se alguma chavinha virou, se eu te falei alguma informação importante, se você falou, nossa, que interessante, deixa um comentário pra mim, que seja um emoji, por quê? O algoritmo do Instagram entende que essas são informações de qualidade e vai espalhar o meu vídeo pra mais mulheres saberem informações de qualidade que salvam vidas no pré-natal. Beleza? Obrigada pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.